Capítulo 12. Jardim da Paz. Tempos difíceis. Há tempos em que julgamentos severos enfraquecem a força espiritual da pessoa para lidar com os desafios do dia a dia. Exemplo disso são doenças, dívidas, problemas no trabalho, discussões e brigas. Essa é a hora em que o marido ou a esposa deve ser mais paciente, até mais prestativo e motivador. Tempos difíceis testam a dedicação e a fé do casal. Quem vive a dificuldade é testado para ver se acredita que tudo é para o bem e se fortalecerá com alegria, fé, oração e arrependimento. O outro é testado para ver se reagirá com benevolência, compaixão e paciência extra. Períodos particularmente difíceis ocorrem quando a mulher está ritualmente impura ou grávida. Outra época estressante para a mulher é entre o casamento e a concepção do primeiro filho. Quanto mais tempo leva, mais aflita ela fica. Vemos isso em nossa matriarca Raquel, que disse a Jacó: "Dá-me filhos, ou se não estou morta." Gênesis 31. O nosso sábio explica que ela esperava que, por amor, Jacó jejuasse, vestisse um saco e se cobrisse de cinza e rezasse para que ela tivesse o mérito de ter filhos, para que ela não morresse de tristeza. Em uma situação assim, o homem deve dar atenção adicional à esposa, juntar-se a ela em seu sofrimento, carregá-la, animá-la, orar muito por ela. O pai do profeta Samuel foi o exemplo perfeito. Enquanto sua mulher ainda era infértil, ela o consolou. Ele a consolou. "Não sou melhor para você do que 10 filhos", disse ele. Samuel 1, de 1 a 8. O sábio explica: "Eu lhe dou mais amor do que a 10 filhos que Penina me deu." O mestre também explica: "Eu a amo como se você tivesse me dado 10 filhos." Mas quando Jacó respondeu a Raquel dizendo: "Acaso estou eu em lugar de Deus, que te negou o fruto do ventre?" Gênesis 32. E não orou por ela, Deus o repreendeu. Essa é a maneira de responder a uma mulher que sofre em sua vida. Seus filhos, no futuro, ficarão diante do filho dela. Foi a promessa que Deus fez. Há também certas horas mais propícias para discussões. O mestre explica: sexta-feira, à tarde, antes do Shabá começar, é uma hora perigosa para discussões entre marido e mulher. O lado obscuro trabalha duro para criar brigas neste momento. O homem temente aos céus deve suprimir o mal e não aceitar provocações. Ele deve buscar apenas a paz. Uma boa dica para evitar discussões: quando você quiser pedir algo à sua esposa, primeiro cheque se ela está ou não ocupada, pois interrompê-la causará atrito. A mulher não deve pedir ajuda ao marido quando ele está com pressa para sair de casa. O marido não deve pedir à esposa para lhe preparar uma refeição enquanto ela alimenta as crianças. Saiba pedir as coisas na hora certa. Não inicie uma conversa quando sua mulher está saindo de casa. Você pode querer falar alguma coisa, mas a sua parceira, com pressa para sair, pode ficar irritada por estar atrasada. Deixe a conversa para outra hora, quando ela tiver mais tempo disponível. O primeiro ano de casamento. A palavra nos ordena: quando o homem tomar uma nova mulher, não servirá ao exército, nem lhe será imposta carga alguma. Livre estará para cuidar da sua casa por 1 ano e alegrará a mulher que tomou. Deuteronômio 24:5. O primeiro ano de casamento é a fundação sobre a qual toda a vida do casal é construída, pois tudo acontece de acordo com um princípio. Portanto, a palavra ordena que um homem recém-casado esteja livre para cuidar da sua casa por 1 ano, para alegrar a mulher que tomou. Essa é a época em que o casal cria um elo espiritual e amoroso. Quanto melhor o homem é com a nova esposa, quanto mais feliz ele a faz, mais forte será a ligação entre eles. Se o marido tem sucesso, consegue criar um laço de amor.
união e amizade que durará a vida toda. Até mesmo um homem estudioso e com bons traços de personalidade tem de aprender o que faz uma mulher feliz e o que aborrece se quiser sair bem no primeiro ano de casamento. O rabino Abba Shaul, de abençoada memória, afirma: há jovens que, logo após o casamento, percebem que a esposa não se comporta como eles gostariam e acham correto abandoná-la. Com todos os ensinamentos éticos que aprendemos, esse não é o caminho. O sábio escreve: a palavra ordena que o homem recém-casado se alegre com a esposa por 1 ano. Isso quer dizer que ele deve sair da cidade ou ir para a guerra e não deve viver em outro lugar sem ela por nenhum motivo. Ele tem de ficar com ela por 1 ano inteiro, desde o dia do casamento. A razão para esse mandamento é que Deus desejou que seu mundo fosse provado por criações virtuosas, filho de casais que se unissem moralmente, pois a imoralidade lhe é desprezável. Portanto, Deus nos ordenou viver com nossa mulher especial por 1 ano, ininterrupto, desde o dia do casamento. Com isso, nos acostumamos com ela, ligamos nossos desejos ao dela e gravamos sua imagem e seu modo em nossos corações. Ao final desse ano, é natural olharmos para outras mulheres e suas ações como algo que nos seja estranho. Desse modo, o homem fica afastado de outras mulheres e volta seus pensamentos para a mulher que é certa para ele. Os filhos que ela lhe dará serão abençoados e o mundo será agradável para Deus. No primeiro ano, o casal deve receber muitos convidados. O casal não deve receber muitos convidados. Eles certamente não devem entreter outros casais jovens. Por isso, sempre leva a comparações entre marido e mulher, o que pode perturbar seriamente seu relacionamento ainda frágil no começo. Dicas para um homem recém-casado. Pegue o telefone 1 vez ao dia e pergunte à sua esposa o que ela está fazendo e como está se sentindo. Isso mostra que você está pensando nela e a fará se sentir feliz e bem cuidada. O mestre também nos ensina: no primeiro ano de casamento, o marido deve sempre levar um presente para casa, mesmo que seja apenas um doce. Com isso, ele cumpre o mandamento positivo de alegrar a mulher que se tornou. Se alguém o aborrece, ou se você está preocupado com alguma coisa, não leve isso para casa ou acabará irritando sua esposa. Fique por alguns momentos do lado de fora da casa para se recompor. Você pode orar para Deus o ajudar a deixar os problemas na rua. Então entre em casa sorrindo. Esses são bons hábitos para toda a vida de casado. Saiba a diferença. A lei nos ensina: as mulheres são uma nação diferente. As mulheres têm a personalidade diferente e desejam coisas diferentes com relação aos homens. Os maridos que não sabem disso se relacionam com a esposa do mesmo modo como se relacionam com um amigo. Essa é uma rota direta para discussões e sofrimento. Quando a mulher comete um erro, seja no comando da casa ou na relação com o marido, e o marido vê que ela não reconhece ou admite o erro, ele fica aborrecido, pensando que ela é a única esposa que age dessa maneira. Na verdade, todas as mulheres são assim. O mestre também nos mostra o significado. Guardou Deus a humilhação, Gênesis 30, 23. O significado simples é que ela não tinha mais de sofrer a vergonha de ser estéril. Mas Rashi diz que nessa fala havia outra intenção, porque enquanto a mulher não tem filhos, ela não tem ninguém para culpar pelos seus erros. Mas quando tem filhos, coloca a culpa neles. Quando o marido pergunta quem quebrou os pratos, ela responde: foi o seu filho. A maior esperança da mulher é ser valorizada pelo marido. Ela não tem um medo profundo de não ser. Esse medo a impede de admitir seus erros e a faz querer culpar os outros.
Para ela, admitir um engano é equivalente a admitir que tem falhas e não merece o amor do marido. Por isso, ela faz isso inconscientemente, mas no pensamento de sempre se sentir a melhor coisa do mundo para o seu marido. A necessidade de se sentir valorizada pelo marido é a razão pela qual a mulher não tolera comentários negativos ou reclamações. O homem que repreende a esposa e aponta seus erros causa muito sofrimento, porque assim ele reforça o medo da esposa de não ser amada. Essa necessidade de ser amada também explica porque a mulher é tão peculiar quanto a sua honra. Quando o homem honra a esposa, é sinal de que a ama. A honra é a fonte da alegria da mulher. Cada pequeno desrespeito lhe tira um pouco de felicidade. Por isso, é tão difícil para a mulher perdoar qualquer violação da sua honra. A dor é profunda e permanece muito tempo. O marido não entende porque a esposa não consegue simplesmente virar a página e esquecer o passado como ele faria. Muitas discussões em casa vêm da necessidade da mulher de ser amada e valorizada. O homem deve saber que essa necessidade é parte da natureza de Deus, parte da natureza que Deus criou na mulher. Ela não pode escolher ser diferente. Sabendo disso, o marido tem compaixão pela esposa, entende sua dor, julga-a favoravelmente e atende às suas necessidades. A essência da mulher. O sábio de abençoada memória ensina: não pensem que o homem e a mulher foram criados com as mesmas características. Há uma diferença fundamental entre eles. Esse conhecimento lhe poupará muita raiva desnecessária. A principal força na mulher são os seus sentimentos, ao passo que o homem, essa força é o seu intelecto. Essa diferença os separa em tudo. Comprar roupas é um bom exemplo. O homem fica impressionado com a importância que a esposa atribui a isso, mas a paciência da mulher é extremamente importante para ela. A mulher quer uma casa bem decorada e roupas bonitas, mais do que comer bezerro gordo. As mulheres e os homens têm preferências diferentes. O homem precisa reconhecer essa realidade, entender a esposa e respeitar seus desejos. A mulher adora ter uma casa bonita, design de interior, móveis, quadros, decorações. Tudo isso tem um grande valor para ela. Quando o homem não interfere mas apenas elogia o bom gosto da esposa, ela fica muito contente com a casa e é motivada a continuar a mantê-la. Isso traz tranquilidade a toda a família. Em um nível mais profundo, o modo como a mulher decora a casa representa um adorno da presença divina, pois a casa de uma mulher feliz é como um santuário para a sua presença. A mulher não se adapta muito bem a limitações de tempo. Uma pesquisa mostrou que é comum a mulheres estarem até 45 minutos atrasada para compromisso. O homem que não sabe disso é levado a várias discussões desnecessárias. Quando sua mulher está atrasada, ele fica bravo e reclama. Quanto tempo leva para você ficar pronta? Pergunta. Você está sempre atrasada? Afirma. Mas quando o homem entende que essa é simplesmente a natureza da mulher, ele tenta sempre separar uma hora mais para a esposa. O homem consegue separar uma hora para a mulher se arrumar. Em alguns minutos, a mulher precisa de muito mais tempo. O homem não deve reclamar do tempo que a mulher gasta para ficar pronta. A característica feminina de trabalhar devagar e do começo ao fim é mencionada já em Meiri, um comentarista talmúdico medieval. Ele escreveu: as mulheres trabalham muito, muito devagar. E até o profeta Isaías se referiu às mulheres como sendo vagarosas. Muitas mulheres, especialmente no início do casamento, são muito apegadas à casa dos pais. Pode parecer ao marido que sua esposa não quer ficar sozinha com ele, mas esse não é o caso. Essa é a natureza dela, diz a palavra. Portanto, deixará o homem a seu pai e a sua mãe e unir-se-á a sua mulher. Gênesis 2, 24. Não está escrito que a mulher deixará os pais. O homem nunca deve tentar distanciar a esposa dos pais ou discutir com ela sobre sua necessidade de estar junto deles.
Discutir com ela sobre a necessidade de estar junto deles. Tentativas de distanciá-la dos pais podem causar grande prejuízo ao relacionamento conjugal e destruir a paz no lar. Portanto, o homem deve fazer o máximo para estabelecer um bom relacionamento com os sogros. Isso aumentará a paz, o amor e a união entre ele e a esposa. Se os pais dela estiverem afastados da palavra e das obras, o marido deve consultar um mestre, um sábio, competente, com experiência em projetos de aproximação à palavra. A mulher também não gosta de escutar críticas sobre sua comida e é extremamente sensível quanto a essa questão. Quando um homem interfere na comenda e comenta sobre o talento da mulher na cozinha, ele diminui a alegria que ela naturalmente sente quando prepara uma refeição para a família. O marido deve entender e aceitar o fato de que a natureza da sua esposa, dada por Deus, é diferente da dele. O marido alegra a esposa. A Torá ordena: e alegrará a mulher que tomou. Deuteronômio 24:5. Mas a palavra não ordena: a mulher alegrará o marido. Também não está escrito que o homem deve se alegrar junto com a esposa. Os sábios comentam: quem explica que ele deve se alegrar com a esposa está enganado. A obra é o marido alegrar a esposa e não se alegrar com ela. Essa obra nos ensina que a felicidade da mulher vem do seu marido. Vemos que a mulher pode ter tudo: sucesso, beleza, riqueza, popularidade, poder, prestígio e influência, mas o seu marido não a valoriza. Ela é infeliz. Isso porque sua alegria depende inteiramente do modo como o marido lhe dá valor. Por outro lado, encontramos mulheres simples que não são muito bem-sucedidas, nem inteligentes ou bonitas, mas se elas são valorizadas pelos maridos, sente-se como se pudessem voar. O mestre comenta sobre os versículos de Ruth 1:9, que Deus lhe permita encontrar descanso, cada uma na casa de seu marido. Baseado nesse versículo, nossos sábios discernem que a esposa encontra satisfação apenas na casa do marido. Até mesmo a filha que tem uma abundância de roupas, joias, comida na casa dos pais, não ficará satisfeita fora da casa do marido. Portanto, Naomi não disse às suas noras: cada uma na casa do seu pai, mas na casa de seu marido, porque esse é o lugar em que a mulher encontra o verdadeiro contentamento. A esposa é comparada à lua e o marido ao sol. A lua não tem luz própria, ela brilha proporcionalmente à luz que recebe do sol. Assim também a mulher só brilha proporcionalmente à luz que recebe do marido. Por isso, a fim de iluminar a esposa, o homem deve emitir uma luz de amor e alegria. Se ele está na escuridão, com depressão e precisa de algum luz sobre ele, não conseguirá iluminar a esposa. É fundamental que o marido adquira a característica de ser uma pessoa alegre. O sábio afirma que a obra de fazer a mulher feliz continua por toda a vida. Muitas vezes o marido reanima o espírito da mulher ao alegrá-la. Os sábios dizem que é como se ele sustentasse o mundo inteiro. Caro marido, uma esposa não tem mais ninguém no mundo. Sua vitalidade e alegria depende de você. Cubra de amor e honra e faça-a sentir que a sua felicidade é prioridade máxima. Só então ela será feliz. Você receberá alegrias e bênçãos de Deus na mesma medida em que faz a sua esposa feliz. O coração. Deus quer o coração. O valor de cada serviço a Deus depende totalmente do grau de investimento do coração. Como está escrito: dê, meu filho, seu coração para mim. Provérbios 23:26. Desse modo, com relação à obra entre o homem e o seu próximo, o principal é o coração. O mestre ensina: encontre um bom caminho para o homem seguir. O mestre disse: um bom olho. Outro mestre disse: um bom amigo.
E o mestre final disse: aquele que considera o resultado de uma ação, por último, disse o mestre, um bom coração. Prefiro as palavras do mestre, pois as palavras que vocês disseram estão incluídas na dele, porque tudo depende do coração. Ter um bom coração dá trabalho. Cada mensagem que o homem passa à esposa deve ser de coração. O marido deve se empenhar para sentir que a mulher é uma parte dele mesmo. O mestre, de abençoada memória, certa vez acompanhou a esposa ao médico e disse: nosso pé dói. O médico perguntou: qual pé? Ele respondeu: nosso pé. O médico pediu que ele lhe mostrasse qual o pé e o homem apontou para o pé da esposa. O médico perguntou: por que você não me disse que o pé da sua esposa está doendo? E o rabino respondeu: quando o pé da minha mulher dói, o meu pé também dói. Há homens que dizem coisas bonitas à esposa, mas de modo frio e sem coração. Você pode seguir todas as dicas sobre paz no lar, mas se o faz sem sentimento, sua esposa sentirá sua frieza no fundo do coração. Ela pode não conseguir discernir o que a incomoda, mas o fato é que gentileza superficial não faz uma mulher feliz. Ela se ressente de palavras e ações insinceras. Se você realmente quer fazê-la feliz, deve dar a ela o seu coração. A mulher precisa da atenção constante do marido. O mestre escreveu: sua natureza é alegrar-se na graça que encontra aos olhos do marido. E para ele, os olhos dela são elevados. O mestre, de abençoada memória, escreveu: ela coloca um vestido, espera um elogio. Ela veste um xale e espera agradá-lo. Se o marido não percebe ou não mostra qualquer interesse, se o xale é azul ou verde, a mulher se decepciona. A mulher trabalha duro para preparar uma refeição que agrade o marido. Se ele engole tudo e mal se lembra de que acabou de comer, sem reconhecer seus esforços, ela se sente diminuída. A maioria das coisas que a mulher faz com o marido é em mente. Ela se pendura num quadro na parede ou coloca um vaso de flores sobre a mesa, é para agradá-lo. Se o marido constantemente ignora os esforços da esposa, ela conclui que ele não se interessa pelas coisas que são importantes para ela. Com o tempo, uma separação se estabelece e eles passam a levar vidas separadas. Quando você assume a responsabilidade de ter uma esposa, está assumindo a obrigação de dar-lhe atenção positiva. Reconheça todos os seus esforços. Não dê tudo como garantido e não seja ingrato. Mostre a ela que você se alegra com tudo que realiza. Cozinha, limpeza, costura, admiração da casa, tudo. Demonstre interesse pelos interesses dela, mesmo que eles não o interessem realmente. Lembre-se de datas familiares, como o aniversário dela ou do casamento. Quando você lhe compra algo, ela não mede o valor pelos preços, mas sim pela consideração que você teve ao comprar. Um presentinho de R$ 5 escolhido com amor a fará feliz, mas um carro novo a entristecerá se ela perceber que o presente não é sincero ou que você comprou o modelo que você queria em vez do preferido dela. Assim como Deus, ela quer o seu coração.